Então, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 2, verso 15. Vamos ler esse texto, você que está em casa também. Acompanhe a leitura com fé e esperança. Todos juntos? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco que a Tua palavra, Deus, possa encontrar guarida em nossos corações, que o Senhor esteja falando conosco, ó Deus, para a nossa edificação e para que nós possamos compreender, Senhor, a nossa missão, a nossa vocação, através do nosso trabalho. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Você já ouviu aquela expressão que alguém diz o seguinte: quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Outros chegam a dizer que o trabalho é o mal necessário. Eu trabalho para comer e como para viver. E já os gregos afirmavam que o trabalho era uma praga e nada mais. E alguns cristãos chegam a dizer que o trabalho, surgiu na queda. No entanto, meus irmãos, nós devemos ter uma cosmovisão bíblica acerca do trabalho para a nossa vida profissional. E nós devemos olhar para as Escrituras com essa cosmovisão: criação, queda e redenção. Vamos ver isso comigo? Criação, queda e redenção. A primeira coisa que nós podemos ver, o propósito original do trabalho na criação. A criação é produto da vontade soberana de Deus. A criação não é fruto de uma explosão cósmica. A criação não é fruto da evolução de 15 bilhões de anos. A criação é obra de Deus. Quando nós olhamos para o céu e olhamos para a natureza, nós contemplamos as obras de Deus na natureza. Deus é apresentado no primeiro verso de Gênesis como trabalhando, criando todas as coisas. O texto fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos a isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. E em 6 dias Deus criou todas as coisas. Quando a gente olha o capítulo 1, nós podemos ver que Deus criou a luz cósmica. Deus diz: haja luz e houve luz. No segundo dia Deus criou a atmosfera, o céu e a água, a hidrosfera. No terceiro dia, Deus criou a litosfera, a terra e a vegetação, a biosfera. No quarto dia, Deus criou os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres, os animais domésticos e os animais também selváticos. E Deus criou no sexto dia o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus terminou toda a sua obra, Ele diz assim: viu Deus tudo quanto fizera e era muito bom. E após ter criado todas as coisas em 6 dias, no sétimo dia, Ele descansou da obra da criação. E Deus aqui não descansa da fadiga, porque Deus não cansa. Deus não cochila, Deus não dorme, mas Deus descansa em contentamento pela realização contemplada, pela obra que Ele fizera, e Ele continuou preservando, sustentando a sua obra, como o faz. O mundo está girando e você não está percebendo, mas Deus está fazendo esta rotação e também a translação, o mundo girar em torno também do sol, e em torno de si mesmo, e a gente não está percebendo, mas Deus está conservando e preservando todas as coisas. O mundo está no ar, e a água não vaza no universo, é porque Deus está preservando todas as coisas. É por isso que Jesus diz: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por fim, vemos não apenas Deus trabalhando, mas também Ele chamando trabalhadores para a sua obra. Veja o que diz o verso 28. Gênesis 1, 28. Abra sua Bíblia aí comigo. Gênesis 1, 28. Todos juntos? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra.
E aqui nós temos o nosso mandato cultural, sede fecundos, sexualidade, família, organização, encher a terra, uso dos recursos naturais, relação com o meio ambiente, economia, sujeitar a conhecimento, experimento científico, tecnologia. Hoje a gente tem um microfone, a gente tem uma transmissão, a gente tem uma televisão, tem carro, tem avião, e tem até foguete que acessa o espaço. É um homem desenvolvendo a partir daquilo que Deus criou, e o texto diz, dominai. Nós temos governo, legislação, justiça social. E quando Deus criou todas as coisas, Ele fez um jardim. Deus é o jardineiro. Deus é o grande arquiteto do universo. E Deus colocou o homem nesse jardim para o cultivar e o guardar. E é por isso que nós temos então o cultivo, a cultura. E quando a gente cria peixe, chama piscicultura. E a gente, quando o homem mexe no campo, ele fala da agricultura, porque ele é um lavrador, ele está cuidando do campo, ele planta arroz, planta feijão, e as demais árvores frutíferas, e cuida dela, e Deus colocou o homem nesse jardim para o cultivar e o guardar. Logo, meus irmãos, o trabalho precedeu a queda, ou ao pecado. O trabalho não é fruto do pecado. O trabalho é, portanto, uma bênção de Deus, não um castigo para o homem. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Mas, em segundo lugar, os desafios presentes ao trabalho. E agora nós iremos olhar Gênesis 3, porque fala da queda. O pecado não afeta somente a vida pessoal e privada, mas também a vida pública e social, e em particular o trabalho. O trabalho não é uma maldição em si mesmo, porém, agora está juntamente com todos os outros aspectos da vida, debaixo da maldição do pecado. Veja o que diz Gênesis 3, versículo 17 até o verso 19. Aí o trabalho dá trabalho. O pecado, a queda, complicou a nossa relação com o trabalho, com o meio ambiente, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com o mundo. Veja o que diz o verso 17 a 19. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O pecado complicou a nossa vida na terra. O trabalho dá trabalho. E aqui nós podemos ver que o trabalho inclui agora, por causa da queda, sofrimento, conflito, inveja, fadiga. E a questão de que nem todos os objetivos são alcançados. O texto fala assim, espinhos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas irão brotar enquanto procuramos produzir o alimento. O trabalho após a queda é marcado por muitas dificuldades, doenças. Quantas pessoas, às vezes, têm um projeto de vida e começam a desempenhar aquele projeto, mas vem a doença. Lembra do Steve Jobs? Morreu de câncer. Pandemias. Enfrentamos a pandemia aí, 2 anos, as escolas fechadas, comércios fechados, shoppings fechados, igrejas que se fecharam as portas, fome, corrupção, crise no mercado de trabalho, desemprego, competição, egoísmo, perseguição, desastres naturais. A pessoa planta no campo, vem uma chuva forte, destrói toda a plantação, ou vem um tempo de seca, que a pessoa planta, mas não colhe o feijão plantado, não colhe o milho que ele plantou, porque vem um período de seca intenso. Guerras. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, a guerra lá contra o Hamas na Palestina, e a frustração. Porque às vezes a gente trabalha, ganha dinheiro, mas a gente não sente um vazio. Porque a gente torna o nosso trabalho o nosso ídolo, o Deus, e a gente coloca o trabalho em primeiro lugar do que Deus na nossa vida. Porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam.
O texto diz: no suor do rosto comeremos o nosso pão. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o trabalho na perspectiva do Evangelho, redenção. Nós somos frutos do trabalho penoso de Cristo na cruz. Ele consumou toda a sua obra redentora na cruz. Ele é o maior trabalhador. Jesus chega a dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Em Gênesis capítulo 1 e 2, a gente pode ver Deus como jardineiro, ou Deus como grande arquiteto do universo. Mas Jesus, quando se encarnou, se tornou gente, ele foi o carpinteiro de Nazaré, ele trabalhou na carpintaria de José. Jesus também tinha uma profissão. E por essa razão, meus irmãos, tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que puder, em toda a área, em tudo aquilo que Deus colocou você para fazer. Além do mais, nós devemos trabalhar para a glória de Cristo. A Bíblia chega a dizer: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Uma boa teologia do trabalho nos ajuda a entender, meus irmãos, que mesmo as tarefas simples, como consertar um sapato, tratar de uma cárie, ou abrir uma valeta, são maneiras de servir a Deus e desenvolver uma comunidade. Todo serviço que prestamos, nós estamos prestando a Deus. A nossa vida por inteiro é um ato de culto a Deus. Nós devemos cultuar a Deus quando trabalhamos em qualquer área da vida. Onde quer que estivermos, nós devemos cultuar a Deus. Seja trabalhando numa escola, lecionando, seja no escritório, seja no comércio, seja no hospital, seja no consultório médico, nós estamos servindo a Cristo em todas as áreas da vida. O nosso trabalho é um lugar de culto, é uma liturgia. A Bíblia chega a dizer: e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Nós devemos cultuar a Deus quando estamos trabalhando. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus e com excelência, com esmero, com dedicação. Aplicações para a nossa vida: como viveremos? Em primeiro lugar, honrando a Cristo no seu trabalho. Um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Lutero então chega a dizer: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Nós devemos honrar a Deus em tudo que fazemos, inclusive no nosso trabalho. Um funcionário que chega sempre atrasado, enrola para trabalhar, quer ser promovido, não está honrando nem ao patrão, quanto mais a Deus. Ele é um preguiçoso, um relapso, um relaxado, não está honrando a Deus. Um dono de empresa que explora seus funcionários, vende um produto mal feito e mais caro do que deveria, está sendo desonesto e assim não honra a Deus. Segundo Calvino, receber salário por um trabalho mal feito é uma forma de roubo, é uma forma de furto. Então faça um trabalho bem feito e faça para a glória de Deus. Faça o seu trabalho com excelência para a glória de Cristo. O nosso trabalho é um meio de servir a Deus e ao próximo. O trabalho é algo essencial ao homem. O trabalho dignifica. Imaginemos, meus irmãos, que todo mundo pedisse contas do trabalho. Vamos imaginar isso. O que aconteceria? A vida civilizada desapareceria imediatamente. Os mantimentos sumiriam do supermercado. A gasolina secaria nas bombas. As ruas não seriam mais patrulhadas. E os incêndios consumiriam tudo. Os meios de comunicação e transporte deixariam de existir. E os serviços públicos chegariam ao fim. O mundo seria um caos sem o seu trabalho, sem o trabalho de todos nós. Você vai ao posto de saúde e não tem mais médicos, não tem mais enfermeiros, não tem mais agente de saúde.
Você vai ao supermercado, não tem mais a funcionária do caixa, não tem mais o açougueiro para cortar a carne. Você vai para a escola, não tem mais a professora, não tem mais o diretor, não tem mais a faxineira, não tem mais o porteiro, não tem mais a cantineira. Você vai para o ponto de ônibus, o ônibus não passa porque não tem mais o motorista servindo. E penso bem, se o Brasil inteiro, os caminhoneiros parassem, não chegaria mais o feijão no supermercado, não chegaria mais aquilo que você compra nas lojas, porque não tem mais transporte. Já pensou se as pessoas que trabalham oferecendo serviço aí, dos meios de comunicação, nós não teríamos mais a transmissão, não teríamos mais a internet para você trabalhar? Seria um caos total. O trabalho é o meio de nos tornarmos úteis aos outros e os outros se tornarem úteis a nós. O trabalho é algo essencial. É por isso que nós devemos honrar a Cristo no seu trabalho. Nós devemos honrar a Cristo no nosso trabalho e devemos fazer da melhor forma possível para a glória de Deus. Deus é honrado quando nós prestamos um serviço bem feito e para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Orando pela economia do país e por aqueles que sofrem com desemprego. Orando para que haja provisões nos celeiros, boa administração dos recursos públicos nos palácios e emprego para a nossa geração. Já pensou os nossos jovens formando, fazendo uma faculdade, mas não tem emprego? Não tem emprego para a nossa juventude? E como é que eles vão ter uma família, né, sustentar o seu lar sem trabalho? E é por isso que o salmista, no Salmo 144, fala o seguinte, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, andem cheias, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a que assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. É triste a gente passar nos grandes centros, nas praças, a gente vê ali os andarilhos, as pessoas morando na rua, as pessoas se drogando, as pessoas sem uma atividade, porque mente desocupada é a oficina de Satanás. O trabalho dignifica o homem. É triste ver mendigos, as pessoas pedintes, sem um trabalho honesto, digno. E é por isso que nós devemos orar por todos aqueles que estão sofrendo com o desemprego, bem como socorrendo os que sofrem com o desemprego. Nós devemos orar por aqueles que estão trabalhando. E agora a gente pode ver aí uma proposta, né, de projeto de lei dos motoristas por aplicativo apresentado pelo governo federal. Você acha que isso vai ser bom para a classe que trabalha no Uber, como o microempreendedor individual, no iFood? E é por isso que nós devemos orar, porque nós temos também governos que não ajudam e colaboram com a economia, ou não ajudam também com o desenvolvimento do emprego. E às vezes, né, só querem impostos. E aqueles que são amigos do imposto, imposto sobre imposto, só gera mais calamidade para a economia. E é por isso que nós devemos orar pelo nosso país. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E orar por aqueles que estão sofrendo com o desemprego, para que eles possam viver uma vida digna. E quando eu falo isso, eu não estou falando, né, para que a gente possa viver uma vida nababescamente, mas uma vida digna. Que tenhamos o pão de cada dia, que possamos ter dignidade em nossos lares e que haja emprego para a nossa juventude e para a nossa geração. E por isso nós devemos orar. E a Bíblia diz que quem assim sucede, né, é um povo bem-aventurado, um povo feliz. Nós devemos orar pelos nossos governantes. E nós devemos orar por aqueles que estão sofrendo com o desemprego. Porque a Bíblia diz que é Deus é quem abre portas onde não há portas. E é Deus é quem supre as nossas necessidades. E como diz o salmista, fui moço, já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E vamos pedir ao Senhor também, para que haja empreendimento
na crise, na dificuldade, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, para que sejamos empreendedores e que portas sejam abertas pela mão de Deus, pela sabedoria de Deus, pela direção de Deus, porque Deus é quem pode cuidar da nossa nação e cuidar das nossas vidas. Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor para que Ele possa estar agindo na nossa vida e que possamos entender esta relação entre fé e trabalho, integrar fé e trabalho à nossa vida para a glória de Deus. Vamos colocar em